Neemias capítulo 4, versos 12 ao 15. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com as suas espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos filhos, vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Amém, meus irmãos. Verso 15. E sucedeu-se que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Que eu diminua e o Senhor cresça. Irmãos, antes da gente falar do texto especialmente, precisamos dar uma viajada no tempo para a gente conhecer o entendimento desse texto. 931 a.C., o reino de Israel estava sendo dividido. Salomão estava morto, o filho assumiu o trono e houve aquela divisão que nós sabemos de Jeroboão e Roboão. Aquela divisão assinalou a tragédia, a derrocada daquele povo. 138 anos depois desse reino dividido, eles dividiram em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, teve 19 reis, 8 dinastias, porque pessoas que não eram da família acabaram entrando ali. Do lado de Jerusalém, Judá, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, foram 20 reis, dos quais todos permaneceram uma única dinastia, nesse caso a dinastia davídica, que nós chamamos, todos descendentes de Davi. E eram esses que daria, portanto, o prometido, o descendente de Davi, que seria o rei dos reis. Por isso que Jesus, muitas vezes, pelo próprio povo, era aclamado Jesus, filho de Davi, porque ele vem da linhagem de Davi. Interessante que José, que era da linhagem de Davi, não Maria. Mas porque o homem era que dava o nome, aquela coisa toda, naqueles tempos. Então, 138 anos depois, mais ou menos em 930, depois 722, o reino de Israel, que a capital era Samaria, foi completamente devastado pelos assírios numa batalha sangrenta. Samaria estava para sempre destruída. O povo se misturou, uma estratégia da Assíria, das trevas, de misturar para miscigenar o povo, e aquele povo ficou junto. Então, criando aí, portanto, os judeus mestiços, que mais tarde serão chamados de samaritanos, criando uma rivalidade entre Israel, entre o povo de Judá puro, entre os judeus samaritanos. A nação de Israel caiu por causa da desobediência, afastado de Deus, obstinação, depravação. Mas o povo de Judá, que estava olhando a queda do seu co-irmão cair, não aprendeu a lição. Então, 140 anos depois, em 586, a Babilônia se torna império mundial. Na época já se tornara alguns anos antes, e marcha com as suas fileiras com destino à capital de Judá. Jerusalém cai numa batalha igualmente sangrenta.
aos pés da Babilônia. O profeta Jeremias narrou isso, o profeta Isaías profetizou antes, Jeremias continua profetizando, e o fato é que em 586 a Babilônia leva cativo o povo e acaba com Jerusalém. A cidade bonita, forte, estavam com seus muros completamente destruídos. A Babilônia governou o mundo com impiedade. Em 539, porque o calendário é contado de trás para frente, o rei Ciro da Pérsia, o persa, na verdade, da Pérsia, o rei Ciro, junta com os medos, forma uma coalizão poderosa e se torna, portanto, um império mundial. Destrói a Babilônia numa batalha inusitada na história, porque era intransponível, invencível a Babilônia. Mas um fato que Daniel narra para nós, que conta isso, que a história não narra, mas a história pergunta como uma nação como a Babilônia cai diante de duas nações pequenas chamadas Medo e Persa. Eles eram bons guerreiros, os médios e os persas, mas não eram pários para a Babilônia. Mas o seu rei substituto de Nabucodonosor, chamado Belsassar, ele assina o atestado de óbito, de tolice, de desinteligência, quando uma noite qualquer bebendo no seu palácio, cometendo orgias de todas as vicidades, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus. E ele bebe, usando os utensílios que eram usados nos cerimoniais, no templo de Deus, quando a Babilônia ainda não havia destruído Jerusalém. Aquela decisão provocou ira ao coração de Deus. Portanto, uma mão aparece na parede e diz: Menel, Tekel, chama os homens, Daniel, vem, decifra e disse: Rei Belsassar, a inscrição significa que o teu reino foi pesado e ainda esta noite o Senhor te entregará nas mãos dos seus adversários. Ele riu, mas naquela noite fatídica os medos e os persas entraram e destruíram a Babilônia, se tornando, portanto, o Império Mundial. 539. Em 538, um ano depois, o rei Ciro, profetizado em Isaías 45, há mais de 100 anos antes, assina o decreto e devolve, porque a política dos persas era diferente da política dos assírios e dos babilônios, quando eles subjugavam nações. Ainda que as nações fossem deles, os romanos copiaram esse modelo, mais tarde, com um pouco de diferença, mas eles disseram: olha, a gente pode permitir que os nossos subjugados continuem nas suas nações, inclusive voltem para as suas nações. Era uma estratégia para impedir que houvesse um montim local. Então, a Babilônia gostava de ter uma região chamada Suzã. Era a região onde tinha os palácios de inverno, por causa da água quente. A mesma condição era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha água quente, águas termais, que lá tinham casa de inverno, tanto de Herodes quanto dos sacerdotes mais nobres, mais ricos, gostavam de passar o inverno em Jericó. Esses daí gostavam de passar o inverno em Suzã. Então, o Ciro assina um decreto cumprindo a promessa que Deus havia dito em Isaías 45, há muitos anos antes, que ele liberta o povo. Então, essa primeira libertação, a libertação do povo, aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi justamente em 538 a.C., quando Zorobabel recebe autorização para voltar para Jerusalém. E a tarefa era reconstruir o templo. Em 538, Zorobabel volta para Jerusalém com 50 mil judeus que saem da Babilônia com destino a Jerusalém. Eles começam lá, não constroem muros, mas eles constroem o templo. Foi nesse tempo que Deus levanta o primeiro profeta pós-exílio, chamado de Ageu. O profeta Ageu entra no cenário isso. Logo depois de Ageu vem o profeta Zacarias. Então Ageu profetiza lá dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ciro morre. É substituído por um filho chamado Cambises II. Cambises também morre. É substituído pelo general Dário, que era general que lá, na verdade, lutou com as tropas a favor dos persas, mas dentro da Babilônia, destruiu a Babilônia. Era um grande general, um grande guerreiro e um estrategista. Ninguém esperava que ele fosse um grande estrategista político, mas Dário assume o lugar. A coroa persa vai para a cabeça de Dário I e ele domina, ele governa. É nesse tempo de Dário que o templo está sendo reconstruído. Os inimigos vão lá em Esdras e dizem: vamos parar, para a obra. E aí a obra foi parada. Então surge na história o profeta Ageu e Zacarias e diz lá em Esdras assim: olha, Deus mandou a gente recomeçar a construção.
sem ordem de rei, mas Deus mandou a gente recomeçar. E eles recomeçam a construção. Os inimigos ficam furiosos, vão lá. Quem deu autoridade? A gente mandou, foi Deus que mandou. E os inimigos voltam para o palácio, demora tempo, não era um WhatsApp que mandava, ele chegou no palácio, levou tempo, chegou lá, falou para Dario. E Dario disse assim, olha, mas como eles recomeçaram? Olha, a informação que nós temos é que o rei Ciro havia dado cartas para eles autorizando a reconstrução do templo. Manda buscar nos históricos. Quando Dário encontra a carta de Ciro, Dário, portanto, disse, então eu não posso revogar a ordem de um rei. Então, manda construir o templo. O templo é construído, termina-se o templo por volta de 515, mais ou menos, leva-se mais de 20 anos para construir o templo. Então, a grande caída do povo de Israel também está instalada nesse tempo. Porque, embora eles tivessem um templo, eles não tinham sacerdotes. Embora estivessem a casa, Paulo cansado, o povo não tinha o hábito de cultuar. Porque quando o povo foi levado da Babilônia em 586 para cativeiro, o povo foi perdendo a cultura, o conhecimento, a história, o favor de cultuar a Deus. Então, nesse tempo, o poder das trevas, Satanás, não mexe com o povo. Satanás não se preocupa, porque o povo também não está buscando a Deus. Então, não faz mal para o diabo esses crentes que estão lá, mas diz que são crentes nominais, mas não ora, não busca, não lê, eu não vou me importar com esse povo. Essa era a estratégia de Satanás. Em 515, quando o templo estava ali, com muita dificuldade, esse tempo demora, esse tempo é longo, chega a quase 40 anos, sem sacerdote, sem liderança espiritual, e o povo está com o templo construído, mas não tem quem atua. Então, Dário morre e substitui o rei Artaxerxes I. Quando ele sobe ao trono, Artaxerxes governa de 465 até 423. Nesse íntere de Artaxerxes, ele permite que Esdras volte em 458. Esdras, você quer... Aí o povo manda uma carta para Esdras em Babilônia. Esdras procura o rei Artaxerxes disse, você pode voltar para recomeçar o templo. Na verdade, para ensinar a lei. Então Esdras sai da Babilônia com 2.000 famílias. As famílias selecionadas, Selem, eram famílias servas de Deus, famílias que observavam os costumes de Deus, porque ainda na Babilônia, apesar do povo como um todo, jovem Nilson, não buscar o Senhor, na Babilônia tinham 2.000 famílias que liam a palavra todos os dias e cantavam louvores, Leison, para os filhos todos os dias. Nota de rodapé número 1. É provável que a família que Neemias fosse membro, não exatamente pai e mãe, mas onde ele estava inserido, porque a história nos conta que Neemias não conhecia Jerusalém. Preste atenção. Se você fizer as contas, porque Neemias entra na história em 444. Se ele tivesse 40 anos, ele deveria ter nascido em 490. Se ele tivesse 50 anos, ele nasceria em 500. Se ele tivesse 90 anos, ele nasceria em 540. Quando a Babilônia invade Jerusalém, que destrói a cidade, é 586 a.C. Então, ou ele era muito velho para ter morado em Jerusalém, ele não morou em Jerusalém, ele não conhecia a sua cidade. Mas ele estava numa dessas 2.000 famílias que lia a palavra, que estudava a palavra, que cantava louvores e que falava sobre Jerusalém. E todo patriota que sai de uma guerra, ele ama, ele deseja um dia voltar para a sua pátria. Então Neemias, as 2.000 famílias voltam na segunda leva, em 458, com Esdras. Famílias de pessoas servas. Qual era a estratégia do povo de Israel quando recebe a autorização de Artaxerxes I? Voltar a pegar uma família de crente, disseminar essas famílias no povo que estava lá, mais de 50, 60, já 80 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas em Jerusalém, que não conhecia a palavra, que não entendia o que era fazer culto no templo. Então a função dessas famílias com Esdras era cultuar a Deus, mas aí eles enfrentam um problema muito grave. Eles voltam. Neemias não volta nessa leva. Porque Neemias, apesar de ser um judeu, ele cresceu e conheceu a cultura, a lei, o saber. Neemias estudou na melhor faculdade da Babilônia.
A mesma faculdade que Daniel havia estudado, o mesmo professor de orientação do TCC de Daniel, foi o mesmo professor de orientação do TCC de Neemias. Neemias era um nobre. Quando a gente fala em copeiro, não era uma função qualquer não, irmãos. Era alguém de confiança do rei. Era ele que escolhia. Abria-se um concurso, mas era ele que fazia a entrevista para a escolha desse copeiro. Então Neemias era alguém que ganhava muito bem, tinha uma vida econômica estabilizada, tá certo? Neemias é um cara que é próximo do rei Artaxerxes. Alguém de confiança, irmã Terezinha. Alguém que provava a comida e a bebida do rei. Alguém que arrumava. Ele era o cara encarregado para ordenar os serviçais, professora Adriana, para arrumar o quarto, os aposentos do rei, porque não podia ter cobra. Isso era muito comum naquele tempo. Colocava cobra para picar o homem. Então, ele era uma pessoa da chefia, da guarda pessoal do rei. Era alguém muito bem pago. E morava numa casa boa na cidade de Suzã. Tá certo? Muito importante isso. Para em Jeremias, a gente volta agora para 458, quando Esdras entra em Jerusalém. Aí passa 458, 457, 456, 450. E aí eles enfrentam um problema grave. A cidade de Jerusalém, os judeus estavam passando fome. As famílias estavam miseráveis. A cidade tinha alguns problemas, claro, que o texto vai dizer para a gente. 13 anos depois, o irmão de Jeremias, irmão Solange, chamado Anani, está lá em Neemias, o irmão de Neemias, não de Jeremias, Neemias, capítulo 2, capítulo 1, Neemias 1, verso 1. Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidadela de Suzã. Neemias 1, verso 2, produção. Fica esperto quando eu falar. Veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Esse versículo é o mais enigmático, é o mais, aliás, pragmático da Bíblia. Anani e alguns dos irmãos que estavam em Judá. Então Neemias faz a pergunta, irmãos, uma pergunta muda a vida de alguém. Fazer perguntas pode mudar a vida de alguém. E ele pergunta, onde estão os judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, que ficaram lá em Jerusalém? E ele pergunta acerca da cidade de Jerusalém. Verso do número 3. Disseram-me, a resposta foi essa: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, porque agora Jerusalém virou província da Pérsia, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Alguns problemas estão no versículo 3. Injustiça social, miséria. Insegurança política. Injustiça social porque as portas queimadas eram o lugar dos juízes ficarem para julgar. Não tinha juízes. Não tinha juiz, Arilson. Não tinha juiz. Então, injustiça social. Não tem quem julga, faz o que quer. Segundo problema, insegurança política. Os muros estavam completamente destruídos. Terceiro problema, fome, miséria. O povo estava faminto, não tinha dinheiro para nada. E nem plantação, nem nada. Quarto problema, eles estavam desprezados. Muito maior do que a injustiça social é o desprezo. Porque o desprezo fere a alma. Você está encontrando um povo completamente destruído, arrasado, a alma quebrada. Quando Anani dá essa notícia para Neemias, a história muda. Verso de número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por dias
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí você vê que esse menino, que era um grande oficial da corte persa, ele era alguém que tinha comunhão, pastor Rodão, com Deus. Amém, meus irmãos? Ele recebe a notícia, mas ele faz algo. Ele diz, eu preciso fazer algo. E a primeira coisa que ele faz é lamenta, chora, jejua e ora. 4 coisas que estão faltando para nós hoje em dia. Eu não estou falando isso para ensinar a igreja batista, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. 4 coisas que estão faltando em famílias dos dias de hoje. A gente encontra o problema, a gente finge o problema, a gente não apresenta a Deus o problema, a gente apresenta o problema a todo mundo, a gente culpa alguém pelo problema. Se o filho não vem mais na igreja, o problema é da igreja. Se o marido não vem mais à igreja, o problema é da igreja. Porque nós temos rapidamente o efeito de causalidade para se livrar do problema. O nome disso chama-se efeito de causalidade. Eu não sou o culpado. Ele é, eu não. Então, nós encontramos ações, 4 coisas que ele faz. Ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Nós precisamos aprender com isso. E a cidade de Jerusalém, além disso, politicamente ela estava destruída, irmãos. Ela era um pedaço de carniça. No chão, ao redor, estava uma multidão de aves de rapina. Preste atenção. Ao sul de Jerusalém, ao sul, estava Sambalate, governador de Samaria. Pensa nisso. Uma cidade que estava aquecida economicamente. Que usava mão de obra de Jerusalém escravizada. Nota de rodapé número 2. Ao norte, eu falei ao sul, ao norte, né? Ao norte. Ao sul estava um homem chamado Gesem. Ou a Bíblia trata aí de arábios, que eram os árabes. Isso representa todas as populações, províncias das regiões árabes daquele tempo. Estava ao sul de Jerusalém. A leste de Jerusalém estava Tobias, irmãos. E os amonitas. Tobias era governador da região da Transjordânia, dominada por Tobias. Inimigos de Jerusalém. A oeste de Jerusalém estava os Asdoditas, que era da cidade de Asdod. Asdod era uma cidade filisteia de grande potência comercial. Então essas 4 cidades, esses 4 poderosos inimigos não tinham interesse, Walter Salazar e Jusceia, de ver a prosperidade econômica de Jerusalém, muito menos a restauração. Eles tinham ira com Jerusalém. Era uma ira satânica. Não era só política, comercial, era satânica, era uma coisa das trevas. Então a cidade está cercada, Anani diz a Neemias, está um desprezo, está miséria, acabou tudo. A gente está lá, a gente quer fazer o culto, mas não tem nem o que comer. O templo está construído, pequenininho, fraco, mas o profeta disse que a glória da segunda casa é maior que a primeira, mas só que a gente não tem comida, o povo não tem, o povo está desprezado. Então Neemias ora, e aí acontece, portanto, a terceira leva de pessoas que deixaram a Babilônia para Jerusalém. Primeira leva, 538, quando Zorobabel volta com 50 mil para construir o templo, tem a luta de Dario, retorna. Vem Artaxerxes, aí vem a segunda leva, Esdras, com 2.000 famílias de crentes, de pessoas consagradas ao Senhor, mas eles enfrentam terrivelmente fome. 13 anos depois, isso se deu em 458 de Esdras, 13 anos depois, 444 aproximadamente, Neemias volta. Minha querida irmã Jaqueline Cesana. Neemias volta. E ele entra em Jerusalém pela primeira vez. Eu fiquei pensando na emoção de Neemias entrar em Jerusalém. É Robson, qualquer herói que está aí? Tu não veio receber, né? Certificado. E quando chega a 444, desenrola o cenário que nós estamos aqui. Aí a coisa muda de história. Minha irmã Sueli, minha irmã Ruth, sabe o que acontece? O diabo se levanta. Porque quando Neemias ora, busca o Senhor, ele diz ao rei, ô rei,
Eu nunca te pedi nada. Eu estou com essa cara triste aqui. O rei, o que é que tem, meu filho? Olha que intimidade tinha o rei com ele. Olha, meu povo está sofrendo, eu preciso voltar para reconstruir. A cidade que os meus pais foram enterrados, sepultados. Quando ele fala os pais, não é exatamente pais e mãe. São descendentes, são os meus compatriotas. É isso que ele está se referindo. Eu gostaria de voltar. Então o rei diz, pode voltar. Neemias esperto. Porque em Neemias capítulo 2, verso 7, ele faz o seguinte, eu não posso chegar lá só com autorização do rei para voltar. Eu vou pedir ao rei comida. Se o povo está em miséria, Deus começa a agir, irmãos. Verso 7 de Neemias 2. Ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Para a viga as vigas das portas da cidade do templo, para o muro da cidade, para a casa que deverei alojar-me. Eu vou fazer uma casinha, eu estou dando baixa no meu concurso, rei. Irmão, você imagina essa cena? Neemias, quem eu vou colocar no teu lugar? Rei, eu preciso ir. Eu tenho uma tarefa para ser desenvolvida. Tem algo mais prioritário para mim. Mais prioritário até redundância, né, irmã Ana Carla? Porque prioridade é prioridade. É isso, Gideão. Então ele vai. Ele deixa Edgar para trás uma casa rica, um salário bom, um emprego de nobreza, Paulo Cesana. Ele deixa tudo. Ele vai. E quando ele chega em Jerusalém, eu imagino o cenário. Muro queimado. Eu acho que aquele rapaz chora. Aí alguém disse assim, o povo recebe ele. Neemias, foi aqui que tinha o tanque de Siloé. Era aqui que ficava a porta do gado. Era aqui que ficava a porta do monturo. Era aqui que ficava a porta das ovelhas. Era aqui que ficava a porta do cavalo. O templo é logo ali na frente. Ele deve estar arrasado. Então ele diz, a gente vai recomeçar uma obra. Então ele começa a construção do muro, claro que muito menor. Imagine vocês, numa imaginação, que o muro fosse toda essa igreja, o muro 1, que fora destruído em 586 pela Babilônia. Quando Neemias volta para construir, ele não tem condição de construir toda essa parede aqui. Ele constrói só onde estão essas duas fileiras de banco. Vocês estão entendendo como é que é? Então ele constrói só isso aqui. Onde está o templo, algumas ruas. É uma construção porque está limitada. E ele começa a construir. E aí Satanás diz, olha, os crentes se regimentaram. O povo está orando. Deus liberou ele. O coração do rei está do lado dele. A gente tem que fazer algo. Aí as trevas começam a se levantar. Porque, irmãos, quando tudo está muito bem, a gente tem que desconfiar. E quando tudo está muito bem, a hora da gente repensar algumas coisas. E aí, nessa situação, nós encontramos, depois dessa introdução, nós encontramos no capítulo 4, pelo menos 4 ataques diretos, genéricos das trevas. Primeiro ataque, zombaria, do verso 1 ao 6. Quando os homens descobrem que eles vão reconstruir o templo, eles começam a zombar, no verso 1 em diante. Sambalate ouviu que edificávamos um muro, e que está contando é Neemias, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quem são vocês? Por que vocês vão recomeçar? Na presença de muitos dos meus irmãos, dos seus irmãos do exército de Samaria, verso 2, disse, que fazem estes fracos judeus? Quem permitiu isso? Vão sacrificar? Vão dar cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó, de pedras que foram queimadas? Então ele começa a zombar. E aí, irmãos, é mestre Satanás nessas coisas, zombaria. Ele gosta de atacar a gente com zombaria.
Agora diz que é crente. Agora está na Cristolândia. Sabe assim, meu filho? Agora diz que vai para o céu. É isso que Satanás faz com a gente. Quando eu era menino, pastor Tiro, lá na Bahia, que eu saía com os 10 anos de idade, 11, para a igreja, o Novo Testamento dos Gideões, pequenininho na mão, o povo da cidade zombava. Vai lá, eu filho de Isaac. Daqui um dia vai virar ladrão igual os irmãos. Era isso que eu ouvia. Era a zombaria das trevas. Zombar é a tarefa de Satanás. Já no verso 7 em diante, se a gente lê, mas ouvindo Sambalat e Tobias, aí eles começam a fazer conspirações. Zomba, não deu certo, a gente vai conspirar. Vamos chamar os inimigos dos 4, que eu falei, norte, sul, leste, oeste. E eles ficaram irados. Verso 8, diz que eles começaram a se ajuntar todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e a suscitar confusão, conspiração. Terceira coisa que Satanás faz, no verso 10, diz que eles começaram a desfalecer. Porque quem é zombado, quem é conspirado, enfrenta agora o próprio desânimo. Diz que os carregadores estavam desfalecidos as suas forças. Ninguém aguenta isso mais não. Carregar pedra, carregar pó, tirar isso tudo. E ainda zombando da gente, dizendo que... E a quarta que Satanás faz, está aí dos versos 11 em diante. Ele diz que disseram, nós lemos 2. Disseram, porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Medo, vão matar, vamos entrar no meio deles, na hora que estiver construindo a gente entra e mata. Medo. Quanta gente com medo do Satanás? Quantas famílias com medo do Covid-19? Uma das estratégias de Satanás é colocar medo nas pessoas. A estratégia do cão é medo. Não vá. Não enfrente. Não vá. Você vai morrer de Covid. E vai ser na igreja. Olha, no mercado você pode ir. Onde todo mundo compartilha tudo, você pode ir. Mas na igreja não. Na igreja você vai morrer. A estratégia das trevas é colocar medo. Então eles começaram a zombar, eles conspiraram, eles provocaram desânimo e eles criaram uma proposta de medo. Aí, nesse cenário, esse menino vai no verso 12, onde lemos. Quando os judeus, verso 12, que habitavam na vizinhança deles. Irmãos, isso aqui é forte demais. Olha para esse texto, verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, não foram 10 judeus, irmãos, foram os mesmos judeus, 10 vezes nos disseram, vão vir de todos os lugares de onde moram e vão subir contra nós. Aí Neemias diz, eu não vou deixar isso acontecer, não. É aqui que está a atitude de alguém que serve a Deus. Eu não. Então pus o povo por famílias. E nesta guerra, Deus está chamando famílias para lutar. Este caso aqui, não tem dúvida. O texto diz, eu pus o povo por família nos lugares baixos. É interessante, irmãos. E abertos. Na minha cabeça, isso é o lugar de fronte de batalha. Na minha cabeça, irmã Valquíria, aí é o local onde era mais suscetível, Ledson, a batalha. A colisão na verdade, não a colisão, a colisão fica na frente. Eu dividi o povo por famílias. Cadê os pais? Estão aqui. Cadê os filhos? Estão aqui. Cadê a família? Estão aqui. Vocês vão ficar nessa parte baixa. Imagina que o muro estava da altura desse púlpito aqui. Você vai ficar atrás dessa altura aqui, porque diz que estava baixo o muro lá, mais na frente. Você vai ficar aqui.
Você vai trabalhar e vai vigiar. Você vai continuar o trabalho, mas vai vigiar. E diz o texto que por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, eles estavam armados. Amém, meus irmãos? Eles estavam armados. Sim ou não? Verso seguinte. Então ele inspecionou. Isso é fantástico para um chefe de família. Ele inspecionou o local, ele avaliou o local, ele cuidou aonde pode ser a entrada do inimigo. É aqui que entra. Então eu vou inspecionar. Ele avalia o território. Está tendo uma guerra, sim ou não, irmãos? Daniel, está tendo uma guerra. Tem uma guerra acontecendo. E eu disse aos nobres, aos líderes daquele povo, aos responsáveis, aos cabeças, vocês precisam tomar conta dessa guerra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e ao resto do povo, mas primeiro a liderança, não tenham medo. Então ele faz uma coisa extraordinária, irmãos. Ele usa três elementos para chamar a atenção do povo. Primeiro, ele repreende os judeus. Não tenham medo. Amém, meus irmãos? Olha, não tenham medo. Ele repreende. Não tenha medo. Então, o versículo 14 é completo, porque ele vai dizer, agora que eu repreendi vocês, eu vou animar vocês. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Amém, igreja? Ó. E a terceira coisa que ele faz no verso 14, ele diz, pelejai. O que é que ele faz? Ele dá motivação. Pelejai. Por quem, Edson? Por vossa família. Primeiro, ele chama atenção. Primeiro, ele corrige. Ele adverte. Não tenham medo. Segundo, ele desperta o povo para dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembrem do Senhor. E terceiro, a motivação da luta são os filhos de vocês. Se esse muro, se Satanás passar daqui para cá, nós estamos perdidos. Mas se a gente ficar na fronte de batalha, nós não vamos perder a guerra, porque o Senhor, temível e grande, está conosco. Amém, meus irmãos? Isso é muito forte. Então ele corrige, não tenha medo. Ele anima, o Senhor está conosco. E ele dá uma motivação. As famílias de vocês, lutem por elas, pelejem por elas. Tem um filme que eu fui assistindo muito com as meninas e me tornei assistidor, se esse é o nome, que eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, um grande cristão, e C.S. Lewis conviveu com o homem que escreveu O Senhor dos Anéis, que parece feio, aquela coisa toda, mas O Senhor dos Anéis, não sei como explicar, mas assim, parece feio, tem esse negócio, aqueles órgãos lá, tudo feio. Mas o filme, ele é todo desenrolado numa visão cristã. É bem interessante falar isso, né? O pastor está doido. Eu achei que aqueles bichos é de demônio. Os bichos é feio mesmo. Mas a história do filme é uma luta, é uma peleja. E tem uma hora que o Gandalf, que tem uma representação, eles estão salvando o rapaz que estava portando o anel. E o monstro das trevas aparece e diz, eu vou destruir, ele não vai levar esse anel adiante. Ele não vai levar esse objetivo, que o anel era para destruir as forças das trevas. Enquanto as trevas se regimentavam, o menino tinha que levar o anel para destruir o mal. Mas o mal queria destruir o garoto. O senhor Frudo. Quando aquele demônio sai das profundezas, que levanta para agir, eles estão correndo, parece que não há saída. Então Gandalf, ele bate o cajado no chão e disse, você é filho das trevas e eu sou filho da luz. E ele bate o cajado e disse, aqui você não vai passar.
Então aquela cena me trouxe à memória Neemias, juntando as famílias, colocando do lado do muro e dizendo: desse muro para cá, a motivação são os filhos de vocês. Coloca aí o verso de número 14. Ele diz: pelejai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, por vossas filhas, por vossa esposa, pela vossa casa. Não deixe passar desse muro. Interessante que diz que eles estavam com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. E aqui, meus irmãos, eu faço algumas alusões interessantes, porque lá no verso 15, disse que, se no verso 15 diz que, no verso 14 diz que quem está lutando são os filhos, são as famílias, a motivação das famílias. No verso 15, Neemias envolve as famílias. Olha o que ele vai dizer: sucedeu que, ouvindo-os, os nossos inimigos. Olha, irmãos, isso aqui é lindo. Os inimigos já sabiam, meu caro Cécio, que Deus tinha frustrado. Os inimigos já sabiam, que nós já sabíamos, que Deus tinha frustrado os planos deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Por quê? Só porque ele colocou o povo. Nem teve batalha não, irmãos. Ele só colocou o povo no local. E o diabo disse: Deus vai frustrar, porque o povo se levantou para lutar. Verso de número 16. Daquele dia em diante, aqui agora o negócio é sério. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes, e as autoridades, e os adultos, e os pais estavam por trás de toda a casa de Judá. Amém, meus irmãos? Eu vou pular para o verso 20, porque diz o verso 20: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali, corre para ter convosco. Porque, de novo, esta peleja não é minha, essa peleja não é sua, mas Deus pelejará por nós. Amém, meus irmãos? A minha grande questão agora é o seguinte, eu vou até fechar. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. É uma tolice achar que nós estamos tudo bem. Irmãos, deixa eu dar um recado para vocês, assim, de coração. Essa agonia de sinal da besta, de chip da besta, essa agonia de terrorismo, que vão destruir família, esse negócio de coisa, de casamento gay, de casamento de mulher com mulher, que vai fechar a igreja, essas coisas não devem assustar a igreja. Nós estamos numa batalha. O que parece que está acontecendo é que tudo isso já estava previsto na Bíblia de acontecer, mas o que choca é que a igreja que sabe de tudo isso, ela não está em fronte de batalha. A igreja está na discussão. Lembra daquela mensagem, esta casta? A igreja está na reflexão. Enquanto nós paramos para imaginar, para discutir, eles estão avançando, como naqueles filmes de guerra. Cada passo eles estão chegando à frente. É isso que nós precisamos entender hoje. O inimigo tem a sua marcha, o inimigo tem o seu propósito. Sanbalate e Tobias existem e estão aí. As trevas vão se levantar, mas nós precisamos tomar uma posição. Vim para inspecionar o lugar. Os pais precisam inspecionar a casa. Onde é que está entrando? Onde é que o inimigo pode entrar na minha casa? Deixa eu inspecionar a minha casa. É isso que está acontecendo. E nós não estamos fazendo. Por onde o inimigo está entrando? É o celular?
Inspeciona o celular. Inspeciona o celular. Ah, mas o menino não sai da internet. Quem paga a internet? É você ou é o menino? Ah, mas o menino não desliga do celular. Quem deu o celular para o menino? Tome posição de Neemias. Entenda que é uma batalha, que é uma guerra. Assuma a sua posição de pai, de família e diga, eu vou inspecionar. Meu filho, você não é proibido ter celular não, filho. Você não é proibido usar a internet. Você não é como é que diz? Um alienado que vai ficar dentro de uma caixa de vidro. Não, filho, você é do mundo. Você precisa conversar com pessoas, mas você precisa influenciar o mundo. Mas para isso, os pais precisam fazer algo interessante. Está triste, está terrível, lamenta, chora. Ora, está faltando isso. Está faltando isso. Segunda coisa que os pais precisam fazer, compreender que tem uma batalha, tem uma guerra. E essa guerra você não vence com palavras, você só vence com estratégias. Chama os filhos, motiva. A sua família está em guerra, a sua família na verdade está sendo atacada. Você precisa ter noção disso. Eu vou colocar minha família no local, eu vou me colocar na posição, eu vou me colocar na brecha. E aí Deus é tão bom nesse texto, que Ele não deixou, moças, rapazes, olha aqui para mim, só para os pais não. Aqui também tem a responsabilidade dos filhos. Verso 16, então eu pedi a cada moço, a metade dos moços, e a outra metade, Deus está chamando os filhos para lutarem. E aqui eu tenho um recado para filhos e filhas cujos pais não estão na igreja, cujos pais nem... não sei nem quem é meu pai. Para de frustrado. Para de ser frustrado. O texto diz que quem é frustrado aí foi o inimigo, que o diabo, que o Senhor frustrou os planos dele. Você não pode ser frustrado. O evangelho não tem lugar para filhos frustrados. Ah, não concordei com isso não, pastor. Está duro falar. Vou falar de novo. Com todo respeito a vocês. Eu estou aqui como servo de Deus, dizendo a vocês. O evangelho de Jesus Cristo não há lugar para moças e rapazes frustrados com o Senhor, com o mundo, com a vida. O teu pai pode não ter conhecido Jesus, como foi o meu caso. Os teus irmãos podem não ter conhecido Jesus, mas criatura, você conhece. Ele trouxe você, colocou no meio da batalha e diz agora, pega a arma, vai para o campo, lute por você mesmo. Lute por sua vida. Seja diferente, faça da sua casa um lar diferente. Então, não fique frustrado. Josias era o jovem mais vivo de ser frustrado. E não foi. Josias. Um pai um prostituto, o avô um terror. Junto, vocês que estão aí? 1, 2, 3. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações para um pouco. Explicações aí é pregação, viu? É exposição. Dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Verso 9, Neemias era o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo. O que é que acontece? Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, que pelo que não pranteais nem chorais. Acabou o tempo de chorar, agora é o tempo de ler a palavra de Deus. Culto doméstico é uma guerra espiritual. Ler a Bíblia com os filhos é uma batalha espiritual. É um tipo de arma. Guerrear pela sua família. Por isso, meus irmãos, a mensagem de Deus hoje é lutar pela família. E eu não quero nem mais apertar os parafusos da gente, sabe, irmãos? Porque eu vou deixar isso por sua conta. Inspeciona a sua casa. O que é que precisa mudar? Inspeciona a sua vida. Onde você está? Porque um grande líder tem que ter Deus na vida. Você pode não ter um pai e uma mãe na igreja, mas você pode ser esse pai e mãe para os seus filhos, para a sua família, para o seu povo, para a sua geração. Amém, meus irmãos? Eu não vejo Josias murmurando, mas foi um instrumento de Deus. É você? Eu quero orar com você e orar por você. Eu quero pedir a você para ficar de pé aqui na igreja. Inclusive, o pastor Lécio escreveu na pastoral, vocês dão uma lida. Eu tenho um sonho.
Linda pastoral. Inclusive ele cita a graciosidade de que Cristo está conosco. É isso que nós temos que decidir, irmãos. Não tema. O Senhor, grande e temível, pelejará por nós. É Ele quem luta. Mas eu preciso tomar posição. Eu preciso me colocar na dianteira do negócio. Minha gente, em nome de Jesus, pais e mães, para de ficar culpando alguém. Toma teu compromisso com Deus. Entenda que você falha em algumas coisas. Essa manhã não é para a gente ficar querendo achar erro, não. Lembra que eu falei aqui? O efeito de causalidade nosso. Não. Deus está falando para você. Você precisa mudar como pai. Você precisa mudar como mãe. Você precisa mudar como filho. Fica só na defensiva. Pega as coisas também. Pega a tua espada. Vai lutar. Jovens precisam ler a palavra de Deus. Eu nunca vi uma geração de jovens atualmente no mundo tão analfabeta teologicamente como essa. Porque não lê a palavra de Deus. Um jovem que lê, ela é diferente. Ele procura Cristo. O pai não quer vir, ele vem. Ele tem compromisso. Deus tem compromisso com ele e ele tem compromisso com Deus. Pais precisam ler a Bíblia em casa. Os filhos precisam encontrar os pais orando. Os filhos precisam encontrar os pais lendo a Bíblia. Nós estamos numa guerra, irmãos. A cada passo o inimigo dá um passo maior. E nós, na discussão política, partidária, para com isso. Faça a sua parte, lute por sua família. Neemias motivou o povo. Aqui está a motivação, sua casa. E eu pergunto a você, não me responda. Como está a sua casa? Como estão seus filhos? Que pena que muitas vezes pais da igreja se preocuparam tanto em dar faculdade para os filhos, que não é errado. Mas em detrimento disso, esqueceram de dizer aos filhos: ó meu filho, toma o caminho do Senhor. Fica servindo o Senhor. A geração que a gente encontra hoje é uma geração que quer muita faculdade. Não é pecado. Mas quando entra na faculdade, esquece do Salvador. Onde houve a falha? Onde houve o erro? Quem deixou de ler para essa geração o livro da lei? Quem deixou de pegar a espada? Foi você, pai. Foi você, mãe. Fomos nós. Por isso que nesta manhã Deus nos trouxe essa mensagem para dizer a nós: abandona um pouco, sabe, o pedestal. Meu filho faz faculdade, mas teme ao Senhor. Amém, teme, glória. Abandona um pouco esse pedestal de Neemias lá de Suzano, do luxo de tudo, e entra na realidade. Como está o teu filho? Como está a tua casa? Porque te adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Faça essa leitura. Olhe para você, moça, rapaz, faça essa leitura. Como está você e Deus? Meu pai não tem compromisso com Jesus, não, pastor. Mas você pode ter compromisso com Jesus. Não chore porque o seu pai não veio, porque sua mãe não veio. Viva você o evangelho. Faça você a sua parte. Deus tem compromisso, porque Ele quer usar você para uma nova geração. A do teu pai acabou, mas Ele quer usar você. Então o Senhor está dizendo a nós: nós estamos numa guerra. Pega a tua espada, pega a tua lança, empunha e se prepare, porque certamente o Senhor pelejará por nós. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque nós ouvimos a tua voz. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a gente fica criticando uma coisa ou outra, mas a gente critica até o tempo, Pai, porque tem que sair ligeiro, porque é dia de votação. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Como nós trocamos coisas supérfluas em detrimento da nossa família, de estar na tua presença. Agora eu peço ao Senhor como Pai, desperta os nossos corações como pais, para lermos a tua palavra, para termos comunhão contigo, Senhor, para colocar os nossos filhos aos pés do Senhor, para consagrar os nossos filhos ao Senhor, porque nós estamos numa luta de ideologia, uma luta teológica, uma luta moral, uma luta espiritual. Nós estamos numa luta, Senhor.
Pai, agora eu oro pelos filhos, cujos pais não estão na igreja, cujos pais, eles nem conhecem se tem pais, mas eles estão aqui, eles te servem. E porque eles estão, porque o Senhor os trouxe. E porque o Senhor os trouxe, porque o Senhor tem com eles uma nova história. Pai, vislumbra nesta moça, nesse rapaz, esta nova história. O Senhor pode escrever uma nova história na vida desta menina, deste menino. Que eles lutem por eles, que eles lutem pela própria casa que eles terão. Pai, guarda essas moças e rapazes debaixo de tuas mãos. Tira toda a frustração, Pai, toda a frustração do passado, toda a tristeza que feriu o coração dessa menina, desse rapaz. Talvez a ausência dos pais, talvez um abuso da infância. Tira tudo isso, sara esse coração, Pai, e traz ele para lutar por ele mesmo e pela própria família que eles terão, em nome de Jesus. Fala conosco pela tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus.